Com mais de 20 anos de história, com mais de 20 anos de obra, One Piece sofreu diversas mudanças, seja no design dos seus personagens, mais aprofundamento do mundo, mais aprofundamento dos personagens, aumento na dificuldade dos inimigos, novos golpes, novas transformações, mas dentre todas essas diferenças, sem dúvidas, uma das maiores foi a mudança na nomenclatura do fruto do poder de Akuma no Mi do protagonista Monkey D. Luffy, onde por mais que na prática ele não deixou de ser o Homem Borracha, em tese ele tem um fruto de um deus. Fala galera, bem-vindo ao canal do Punk Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa mudança na Akuma no Mi do Luffy. No arco de Wano, em sua luta contra o Kaido, ou melhor, durante sua luta contra a criatura mais forte do mundo, vemos que os Gorosei falam sobre um certo fruto, um poder estranho, o poder mais ridículo do mundo. Enquanto isso, a história faz questão de nos mostrar um paralelo com o Luffy, o que já nos faz pensar, pegar no ar, que essa Akuma no Mi é a do Prota. E após todo esse mistério ser resolvido, nos é dito que o nome do fruto do Luffy é Hito Hito no Mi, modelo Nika. O fruto de um deus desse mundo, o fruto do deus do sol. Vemos que juntamente com o despertar desse fruto dessa Akuma no Mi, o Luffy adquire roupas toda branca. Na verdade sua roupa fica toda branca, ele não troca de roupa não. Seus cabelos parecem nuvens também de cor branca e ele consegue ser ainda mais borrachudo, fora o fato de que ele muda completamente sua personalidade, parecendo um desenho animado, sempre rindo e achando tudo engraçado. Até mesmo o Kaido diz que com aquela forma o Prota parecia ter saído de um conto infantil. E essa fala não é à toa, porque a forma de agir do Luffy no G5 é com certeza muito atrapalhada e engraçada. Essa apresentação do novo poder do Luffy, do novo Gear, foi bem legal, gerou muito hype, o visual do Prota ficou muito bom, apesar de simples, não tem nada de exagerado, é uma fumacinha ali e a cor branca no geral, e essa sua nova forma de lutar traz algo novo para o personagem, para o protagonista. Inclusive, poderia fazer com que os golpes finais deixassem de ser apenas um soco gigante. Afinal, sua imaginação é o limite. A imaginação do protagonista se tornou o seu limitador. Mas, ainda assim, mesmo o Oda dizendo que não queria terminar a luta do Luffy vs Kaido com um socão gigante, foi assim que ele fez. Ele fez o Luffy usar um soco ainda maior do que todos que ele já tinha usado em toda a obra. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e também sua inscrição para dar aquela força. Se eu não tô louco, o Luffy ainda não sabe que o fruto dele é a Hito Hito no Mi modelo Nika. E mesmo alguns personagens falando que ele lembra um certo deus, o Luffy não liga, não se importa de saber mais. E com certeza na cabeça do Prota, o seu fruto não mudou, é o mesmo, Gomu Gomu no Mi. E isso realmente faz total sentido. O Luffy não se importaria com a nomenclatura de Akuma no Mi. Mas não é porque o protagonista não se importa que os leitores e espectadores não podem estranhar e se importar sim com esse novo nome adquirido após mais de 1000 capítulos. E temos que lembrar também que o fruto mudou, o tipo de fruto. Antes era uma paramécia e agora virou uma Zoan do tipo mítica, que faz com que o Luffy possa não somente modificar o seu corpo nessa transformação do Gear 5, como também ele consegue modificar o chão, deixando o chão com a mesma propriedade do seu corpo de borracha, e os seus ataques, quando acertam os oponentes, também conseguem
fazer com que o corpo desses oponentes se transforme em borracha. Se fosse um simples despertar de uma paramécia, seria como a do Dom Flamingo ou como a do Katakuri, ele ia conseguir modificar apenas o ambiente ao redor. Afinal, essa mudança foi feita de forma nua e crua, sem explicações adicionais e apenas sendo enfiada na história para dar um ar de que o Luffy é um grande salvador e uma espécie de reencarnação de um deus libertador. Por mais que eu tenha gostado do design do Gear 5, não posso negar que, na minha opinião, não seria necessário uma mudança na fruta do prota, e que sua ligação com a liberdade poderia ser justamente pela índole dele, pela personalidade, e não precisaria de um Akuma no Mi para tal. Não precisaria dar uma motivação a mais, porque o Luffy ele já quer ser livre, ele já tem esse ar de ser uma pessoa livre e trazer liberdade por onde ele passava. E se pararmos para pensar, até mesmo o fato do Luffy ser de borracha não importa com a mudança do nome do fruto, o que para mim só reforça o fato de que não precisaria dessa diferenciação. Mas é claro que não tem nenhum problema se você gostou e se encontra meios, formas de dizer que o Oda já tinha previsto isso. O Oda é gênio demais, não tem como. Pensem que One Piece é um trabalho de quase uma vida e podem ocorrer diversas mudanças, modificações na história, por mais que não estejam ligadas a como o enredo estava sendo feito, a como a história caminhava. O autor ele envelhece, ele cria novas ideias e ele pode sim encaixar na história dele sem necessariamente ter antecipado esse acontecimento. E por mais estranheza que isso possa trazer aos leitores, aos fãs que acompanham, ele pode sim fazer isso com sua obra. A adição do Gear 5 e a forma do Luffy de lutar fez bastante diferença na obra. Até a seriedade desses embates mudou. Tudo é mais cômico, mais engraçado. E que, ao mesmo tempo que uns amam, outros têm críticas quanto a isso. Afinal, risadas o tempo todo é bem enjoativo e sem graça. E eu passo por esse problema pós-arco de Wano. Me incomodo com o Luffy no Gear 5 sempre sendo aquele palhação, aquele palhaço que, meu Deus, que parece que o mundo todo é colorido e feito de algodão doce. E quem disse que isso é problema meu? Mas a história é tão boa que não vai ser isso que vai me afastar dela. E eu ainda tenho esperança que o Gear 6 ou uma mudança no Gear 5, um Gear 5 com um novo visual, traga mais seriedade para as lutas do Luffy, para as novas lutas. Elba tá aí e pode ocorrer essas mudanças nesse novo arco, nesse arco dos gigantes. Galera, vocês também acham que a mudança no nome da Akuma no Mi do Luffy foi feita assim, do nada, simplesmente aconteceu? Gostaram dessa mudança na obra, dessa modificação? Contem aí nos comentários. Fui. Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.